O José Bonifácio é o fundador do fake news. Por quê? Porque ele funda um jornal chamado Tamoio, no qual ele vai se auto-entrevistar o tempo todo e se apresentar como o único patriarca da independência, a pessoa que teria feito a independência do Brasil, né? E nós sabemos que, como tudo em política, nada é feito por uma pessoa só, é sempre um grupo de pessoas e nessa época certamente ele não estava sozinho e figuras fantásticas, né? Absolutamente fantásticas, como Montezuma, Ledo, o Clemente Pereira, que participaram ativamente do processo de independência, que foi muito longo. Eu lembro que até 1823, o Dom Pedro I ainda escrevia para o pai dizendo: se o senhor quiser vir para o Brasil, vai ser recebido de braços abertos. Olá, sou Mary Del Priore, sou historiadora e escritora. Os historiadores me consideram escritora, os escritores me consideram historiadora. De qualquer maneira, eu estou tentando fazer uma junção das duas coisas, fazer história bem narrada, bem descrita, bem gostosa para todo mundo ler. Escrevi 51 livros sobre a história do Brasil, a minha última biografia sobre José Bonifácio de Andrade e Silva, as vidas de José Bonifácio, que foram muitas, porque ele foi um homem múltiplo. Olha, há uma porosidade enorme entre o que foi vivido nesse momento da independência e hoje. O Brasil é hoje um arquipélago, tanto como foi naquela época. Um arquipélago no sentido de que você tem regiões do Brasil com interesses, agendas, classes políticas muito diversificadas, não há um projeto comum. Outra convergência também interessante é o papel da imprensa. A imprensa nessa época, uma vez liberada, porque Dom João VI então deixa ter imprensa no Brasil, há milhares de jornais, jornalecos, jornaizinhos, né, que vão justamente tentar provocar a opinião pública, é aí que a opinião pública aparece na história do Brasil, né, para ir para um lado ou para o outro. O Brasil está dividido. Ficar com Portugal ou ir embora. É exatamente como o Brasil hoje está dividido também entre dois grupos muito fortes. E dentro dessa questão do jornalismo, uma coisa absolutamente pioneira, que é o fake news. O José Bonifácio é o fundador do fake news. O Dom Pedro I era um homem, era um rapazola na época, 24 anos, né, ambicioso também, um temperamento muito difícil, e ele queria as duas coroas. Ele queria o Império Brasileiro, né, e ele vai se travestir de Napoleão, vai ser coroado, né, com as botas até o joelho, como Napoleão. Enfim, ele faz ali toda uma mímica com Napoleão, mas ele queria também a coroa de Portugal, né? Ele era o filho mais velho, o filho primogênito. Quando Dom João VI morresse, o trono seria dele. Então ele fica o tempo todo, é interessante como ele não está nem de um lado nem do outro. E isso vai, inclusive, prejudicar muito o José Bonifácio, porque uma hora eles estão de amores, outra hora ele está de amores com o maior inimigo do José Bonifácio, que é o Ledo. Uma hora ele está apoiando a maçonaria azul, que era do José Bonifácio, outra hora a maçonaria vermelha, que é do Ledo. Então, tudo isso cria um ambiente de um fervilhamento, de um disse-me-disse, de uma fofocaiada, de essa sensação de vingança e de ser atraiçoado o tempo inteiro. Olha, é um momento assim que realmente renderia uma tragédia grega, né? Punhaladas pelas costas, mandar bater nos inimigos. Se há uma porosidade, é essa do Brasil, um arquipélago do papel do jornalismo e desse momento também de uma sociedade muito dividida, com projetos muito diferentes e se valendo de uma linguagem verbal muito agressiva, da mesma maneira que na época se valeram, né? O próprio Dom Pedro I, quando escrevia ele nos jornais, ele usava palavras de baixo calão. O Zé Bonifácio também vai usar palavras de baixo calão para se referir a Dom Pedro ou seus desafetos. Então, realmente, é como se nós pudéssemos olhar para trás e nos perguntar: bom, mas será que eu já não vi isso antes? Eu acho que é um pouco a sensação que dá. José Bonifácio teve poucas biografias e todas biografias muito encomiásticas, quer dizer, muito elogiosas. Todo mundo achava ele bárbaro, sensacional, um gênio, e a coisa não foi bem assim. E eu resolvi acompanhar o José Antônio, porque era assim que ele se chamava. Ele vira José Bonifácio aos 14 anos, quando sai de Santos e vai para São Paulo. Eu resolvi acompanhá-lo nesses périplos todos. Uma família decadente da cidade de Santos, eles vão em busca de oportunidades, ele vai em busca de estudo. Haviam alguns contatos em Portugal que certamente
permitiram que ele fosse estudar em Coimbra. A maçonaria tem aí um papel importante também, porque é o auge da maçonaria nessa época, e esses contatos permitiam as pessoas ficar nos lugares, viajar, e ele vai estudar em Coimbra, se forma em filosofia e direito, e ele embarca num projeto que é o projeto do Reino Português na época, das missões científicas. Essas missões saíam em busca de riquezas que potencialmente pudessem melhorar a situação econômica de Portugal. E a moda na época é a mineralogia. A mineralogia porque a Europa está em guerra, é preciso de ferro para os canhões, é preciso de chumbo para as balas, e aí ele vai ser mineiro, né? Ele vai fazer um curso de minas em alguns países da Europa. E eu fui acompanhando essa viagem. Ele vai para Paris um ano depois da Revolução Francesa, fica apavorado com tudo que vê lá. Não é à toa que depois, quando ele volta para o Brasil e ele vai viver o momento da independência, ele vai se preocupar enormemente com a questão da ordem, né? Ele não quer que nada fuja do controle, vai ficando por conta disso até uma pessoa bastante autoritária. Ele não estuda em Paris com ninguém, né, a quem lhe era atribuído, enfim, nas outras biografias, porque esses professores importantes todos estavam envolvidos com a Revolução até o pescoço. Alguns já tinham sido decapitados, inclusive, outros não podiam dar aula porque estavam, enfim, num trabalho ali enorme político, e a gente percebe que ele mais teve uma formação técnica do que outra coisa. Ele passa 10 anos viajando. Quando ele volta para Portugal, achando que todos, quer dizer, que esse enorme esforço de ter descido em Minas, ter aprendido a tirar a água dos poços, enfim, um trabalho realmente técnico, que ele teria um reconhecimento. Ele é um homem bastante ambicioso e está sempre em busca desse reconhecimento. Para grande tristeza dele, ele recebe 3 empregos muito michurucas e, sobretudo, com salários muito baixos, que deixa ele muito chateado. Ele vai ter um papel de destaque quando ele, depois de 36 anos em Portugal, extremamente deprimido, ressentido, amargurado, porque todo esse esforço de estudo técnico não tinha resultado em nada, ele volta para o Brasil. E ele chega aqui e é o momento justamente em que o Brasil está se separando de Portugal. É bom que se diga que essa independência não estava clara. O que se queria na época eram 2 reinos juntos, um reino em Portugal, dirigido por Dom João VI, e um reino no Brasil com o regente Dom Pedro I. O Brasil era um arquipélago, né, com interesses muito diversos. O Nordeste, uma parte, Pernambuco querendo a independência total de Portugal, o Grão-Pará querendo continuar ligado a Portugal, o caso da Bahia também, que vai ter uma guerra de independência de um ano, né? Rio e São Paulo, as suas elites muito mobilizadas em torno da independência, enfim, cada um olhando para o próprio umbigo, querendo ganhar o seu dinheiro e cuidar dos seus negócios, livre, sobretudo, dos portugueses. E é nesse momento que José Bonifácio vai atuar, porque os seus irmãos que tinham voltado para o Brasil, fizeram uma rápida passagem por Portugal, já estavam metidos com política. Isso é muito interessante. O Antônio Carlos, apoiando muito o rompimento com Portugal, ele participou inclusive da famosa revolta de Pernambuco de 1817, e o Martim Francisco, que tinha um pequeno cargo ligado a Minas, né, em São Paulo. Quando se fala em Minas no plural, é bom entender que é uma única mina em Sorocaba que ele vai tomar conta, mas ele trafegava muito pelas outras cidades. Ele começa a perceber que a hegemonia da cidade de São Paulo, que nesse momento já está crescendo e bombando, né, está prejudicando a cidade do entorno, e que isso é um bom argumento para eles fazerem uma frente e imporem o seu projeto, fosse ele qual fosse. Quer dizer, o projeto não era se ver livre dos portugueses, era ter uma autonomia cada vez maior, mas dentro desse reino, né, de Portugal e Brasil unidos. Incorporam o Zé Bonifácio a esse projeto, e é aí que ele vai então para o Rio de Janeiro encontrar Dom Pedro, e é quando ele se torna primeiro-ministro de Dom Pedro. É bom que se diga que as autoridades de São Paulo tinham sobre a família Andrada o pior conceito possível. Tem um governador que chega a chamá-los de delinquentes. Eu nem sabia que essa palavra existia, né? Delinquentes. Eles eram conhecidos pela sua violência, pelo seu autoritarismo, pessoas muito autocráticas e violentas fisicamente também, porque o Zé Bonifácio, tão logo ele chega no Rio de Janeiro,
e ele é feito ministro, ele vai se cercar, né, de um grupo de espiões, de meganhas, né, que ele vai fazer então perseguir os seus desafetos. E que desafetos são esses? São as pessoas que queriam um rompimento radical com Portugal, que não era o projeto dele. Como ele tinha visto a Revolução Francesa, temia desordens, temia mortes, guilhotina e o caramba, né, ele queria que tudo fosse feito de forma pacífica, atendendo sempre os interesses da elite. É bom lembrar também que ele não era abolicionista, ele queria a preservação da escravidão, a incorporação do escravo depois que ele tivesse educado, enfim. Esses mitos todos em torno dele é que eu vou desconstruindo. Mas ele, desde que chega no Rio de Janeiro e começa a atuar perto de Dom Pedro, ele percebe-se nitidamente que toda essa experiência europeia o havia tornado uma pessoa muito desconfiada, né, e muito violenta. Ele cria, portanto, esse grupo de meganhas que o acompanha o tempo todo e vai lentamente envenenando Dom Pedro sobre tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Por exemplo, Dom Pedro vai a Minas buscar o apoio dos mineiros e ele escreve cartas para Dom Pedro, crucificando e criticando o ministério que havia sido composto com ele, né? Pessoas com as quais ele compartilha ali uma série de responsabilidades. Ou ele usa a arquiduquesa Leopoldina, quando Dom Pedro vai para São Paulo, para obter licença para espionar determinadas pessoas. Então, essa personalidade dele vai ficando cada vez mais, eu diria, mais fortalecida, mas uma personalidade autoritária, intrusiva. Só que os opositores de José Bonifácio não são vira-latas, né? Ele vai para o Rio de Janeiro achando que ele vai encontrar meia dúzia de gatos pingados, que ele poderia dar ordens, mas não, né? O Ledo era um homem formado em Coimbra como ele, né, notoriamente conhecido pelos seus conhecimentos, jornalista. O Cônego Januário era considerado um dos maiores filósofos da época. O José Clemente Pereira, também um indivíduo com uma história fantástica durante a guerra de Portugal com a França. Ele vai lutar contra Napoleão nos batalhões, muito importante, e que vão ser os grandes antagonistas do José Bonifácio. Essas são pessoas que querem uma independência radical, enquanto José Bonifácio quer essa monarquia constitucional. Ele não está só defendendo uma ideia de que a monarquia constitucional era ótima, que através da Constituição era possível dar uma carta, né, e aí o poder legislativo legislaria sobre essa carta. Quer dizer, ele fica defendendo essas ideias, né, mas ele está, sobretudo, defendendo o lugar dele no poder, né, que os outros não querem, né. Eles querem tirar o José Bonifácio para fazer uma ruptura definitiva com Portugal. O Dom Pedro se queria bem, né? Era um indivíduo absolutamente egoísta. Isso várias biografias recentes têm mostrado, esse caráter intempestivo dele. Ele demonstra carinho com José Bonifácio quando José Bonifácio, voltando do exílio ao qual o submeteu Dom Pedro, ele vai para a França e fica lá durante 6 anos em exílio, sofrendo pão que o diabo amassou, com pouco dinheiro, frio, doente. Quando ele volta, e Dom Pedro I cai, né? E aí ele vai para Portugal, destituído, quase que posto afora, vassouradas pelos cariocas. Ele então chama José Bonifácio para cuidar dos seus filhos, né? Ele manda uma cartinha pedindo a José Bonifácio que então fique como tutor dos filhos que ele está deixando aqui, Dom Pedro II e as suas irmãs. É um gesto de carinho que ele deposita nesse velho amigo, como ele o chama, né? José Bonifácio certamente era a pessoa mais qualificada, até por ter passado tanto tempo no exterior, poderia dar para as crianças uma educação de um certo nível, mas é gozado que, segundo as cartas e a correspondência de época, o Zé Bonifácio ficava muito pouco no palácio com as crianças, né, se limitava a abrir os armários e a distribuir brinquedos, ensinou muito palavrão para as crianças, o que as damas de honra, obviamente, reagiam furiosas, mas só fala palavrão na frente dos príncipes e tudo, e ele vai a tratar da vida política dele. Ele, uma vez que for exilado, tentou voltar e readquirir o lugar de, enfim, prestígio que ele tinha. Dom Pedro não estava mais aqui, e o final dele é dramático, porque ele é arrancado do Palácio de São Cristóvão, né, pelos seus desafetos, inclusive o famoso regente Feijó, que ele detestava, que ele era um mulato paupérrimo, que ascende, que tem uma mobilidade social que ele jamais conseguiu ter, e que vai colocá-lo para fora.
botando uma tropa de linha na frente do palácio, ele estava com uma garrucha na cintura e obrigando ele a sair do palácio para o exílio definitivo. Ele morre muito sozinho na ilha de Paquetá. Então eu diria que é uma história de muitas tentativas de sucesso, com muitas frustrações. A gente no final fica com muita compaixão desse homem que lutou tanto, né? É preciso vê-lo dessa forma, mas é preciso ver também que a política no Brasil sempre foi uma coisa muito sórdida, né? Muito difícil de ser trabalhada com competência, com ideias, né? Entrava mais o pau, o cacete, o meganha que ia bater e tudo, né? Isso já estava muito presente e isso marcou profundamente essa figura notável que foi a do José Bonifácio. Gazeta do Povo, clareza de convicções, coragem no posicionamento.